boa noite. Estamos começando mais um Tambaú Eleições, trazendo informações importantes sobre esse momento da democracia. Aqui comigo, Daniel Lustosa, boa noite. Oi, Karine, boa noite. Boa noite também para você que nos acompanha. Hoje no programa nós recebemos o vice-presidente e corregedor do TRE, Joás de Brito Pereira Filho. Com ele vamos falar sobre fazer uma avaliação desse início de campanha e preparação para o processo eleitoral. E teve início o horário eleitoral, o sorteio da ordem de apresentação dos candidatos e a divulgação do tempo destinado a cada partido foram realizados nesta semana. E a gente explica como é o critério. A gente mostra também como foi mais uma semana de entrevista com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa na Rádio Jovem Pan. O Tambaú Eleições está no ar. E ontem entramos em mais uma etapa da campanha em todo o país, com o início da exibição do Guia Eleitoral. O tempo de cada candidato a prefeito aqui da capital e o sorteio da ordem de apresentação foram definidos pelo TRE, como a gente acompanha agora na reportagem. O sorteio faz parte do calendário eleitoral e definiu a sequência da veiculação da propaganda e das inserções políticas no rádio e na televisão para emissoras no município de João Pessoa. No primeiro turno, o horário eleitoral será de 9 de outubro a 12 de novembro. Se houver segundo turno, a exibição será de 20 a 27 de novembro e a TV Tambaú será a responsável pela transmissão. Logo após o sorteio, o candidato Pablo Honorato, do PSOL, que tem 16 segundos de tempo no guia, anunciou desistência da candidatura. E a campanha de rua nesse período de pandemia tem recebido várias restrições. Mesmo assim, várias situações de aglomeração já foram registradas no estado. Para falar sobre esse e outros assuntos, estamos aqui com o vice-presidente do TRE, o desembargador Joás de Brito. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karine. Boa noite, Daniel. Para mim é uma grande satisfação estar aqui de volta à TV Tambaú, conversando sobre as eleições. Desde o início da campanha, a gente tem observado muitas cenas de aglomerações, principalmente no interior do estado. Aqui na capital também aconteceu. Como é que o TRE tem acompanhado isso? O TRE deu um recado bem claro na última sessão da segunda-feira, onde nós apreciamos um caso concreto de Alhandra, onde havia sido dada uma liminar suspendendo os efeitos de uma portaria que proibia exatamente esse tipo de aglomeração, tipo carreata, passeata, os comícios. Essa portaria tinha esse viés e o eminente relator, o doutor Rogério, entendeu que essa restrição não era possível. E houve um agravo interno por parte do Ministério Público Eleitoral e nós, o TRE, se reuniu e nessa última segunda-feira, tomamos a decisão de que essas portarias, elas podem, sim, ser editadas pelo magistrado e devem ser observadas, porque a norma técnica do Estado, ela recomenda e deixa bem claro que devem ser evitadas esse tipo de aglomeração. E não há como se haver um comício, uma carreata ou uma passeata sem aglomerações. E nós temos presenciado isso. Então, o TRE, no caso concreto de Alhandra, deu provimento ao agravo do Ministério Público e passou a entender que aquela portaria, ela efetivamente podia produzir os seus efeitos. Em Alhandra está proibido, mas e aqui na capital e nas outras cidades? Cada magistrado tem autonomia para decidir, até porque as situações dos municípios, eles são diversos. Cada um tem uma bandeira diferenciada. E a própria portaria, as portarias, porque foram vários juízes, alguns juízes, eles editaram portarias, outros não. E nessas portarias eles deixam bem claro que se houver mudança da situação, da bandeira do município, isso pode ser revisto. Porque a propaganda, é bom que se diga, e isso foi até objeto de uma consulta no TRE, a propaganda, ela é permitida. A emenda constitucional foi muito clara, quando ela permitiu, não somente ela prorrogou a data da eleição, mas ela disse também que a propaganda era permitida. A propaganda ampla, que é o comício, a carreata, mas fez uma ressalva. E a ressalva é exatamente desde que a decisão seja baseada em nota técnica da Vigilância Sanitária Estadual ou Federal.
No caso, o Estado, ele editou normas técnicas para as eleições. E ele recomenda em todas as bandeiras, inclusive em todas as bandeiras, deixar bem claro isso, ele recomenda que se evite as aglomerações. Porque as aglomerações, elas geram a disseminação do vírus. O vírus continua existindo. Não há notícia de que o vírus foi dissipado. E nem tampouco já existe vacina para isso. Está se falando que estão produzindo vacina, mas isso ainda não está definido. As eleições, não tem como nós dissociarmos a eleição dessa situação de pandemia. Nós temos que caminhar com isso juntos. Tanto é que o ministro Luiz Barroso, ele teve uma preocupação muito grande, ouviu vários sanitaristas para poder adiar, para poder essa curva iniciar a descendência. E por isso foi feito um estudo, elaborado um estudo. E o próprio ministro, nas últimas entrevistas que ele deu, ele deixou bem claro que não vai, aquele eleitor que se dirigir à sessão sem uma máscara não vai poder votar. É bem verdade que teremos algumas máscaras extras para fornecer ao eleitor, mas não teremos suficiente para todos. Então é importante que cada eleitor vá com sua máscara. Até porque nós, para sairmos de casa, temos que sair com máscara, porque é uma norma. Então é necessário que todos observem essas regras. A eleição não está dissociada da pandemia. E nós temos que tratá-la observando o que tem ocorrido na pandemia. O senhor é vice-presidente do TRE. No dia da eleição, inclusive, estará já como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Como é que o senhor tem avaliado esse início de campanha em todo o estado da Paraíba? Bom, eu tenho conclamado a todos os partidos políticos que tenham responsabilidade no sentido de não sacrificarem os seus eleitores, os seus correligionários, os seus seguidores, porque é uma responsabilidade muito grande para todos nós. Ao tomarmos essa decisão, nós nos preocupamos com a saúde pública. Houve uma avaliação de valores, a ponderação, verificação dos valores. Saúde pública de um lado, a liberdade de propaganda do outro. O que é que devemos observar? Abrir a propaganda de uma maneira geral, ampla e restrita e deixar a saúde esquecida? É impossível, na minha visão. Eu fui o voto condutor dessa decisão do TRE e, na minha visão, numa ponderação de valores, eu procurei valorar mais a questão da saúde pública. Alguns locais de votação aqui da capital costumam ser bem tumultuados. A exemplo do maior local de votação aqui em João Pessoa, que fica no Valentina. Quais serão as medidas adotadas pelo TRE para fazer esse controle na entrada de pessoas e também sobre o horário da votação? Qual será o horário em que vai se encerrar? A votação ela foi antecipada 1 hora. Então vai iniciar às 7 horas, que era às 8 normalmente, e terminava às 17. Houve um debate, uma discussão antes de definirmos esse horário. O TSE, sempre o TSE, porque quem dá o comando geral é o TSE, ele fez um estudo e verificou que era melhor antecipar do que prorrogar. Porque havia uma discussão se prorrogava, passava das 17 ou se antecipava. E aí prevaleceu essa antecipação. A eleição vai iniciar às 7 horas da manhã e vai até às 17 horas. E há uma tendência a permitir de 7 às 10, essa é uma definição, que o TSE já está nos passando, no sentido de que as pessoas que têm comorbidade ou de maior idade, acima de 60 anos, teriam preferência nesse horário, de 7 às 10. Seria uma preferência. Isso vai ser bem divulgado ainda, nós temos que definir isso com toda a objetividade possível, para que não haja tumulto no dia da eleição. Porque a questão da comorbidade é muito variável, né? Você sabe que a comorbidade, eu posso ser uma pessoa jovem e ter comorbidade. Tem a diabetes, tem a diabetes. Inclusive, esse horário inicial da votação geralmente é o horário mais tumultuado. É o início da votação e também no final, as pessoas mais atrasadas que chegam para votar. Então, toda essa questão precisa ser analisada, né? Os mesários estão recebendo todas as instruções para respeitar todas as normas sanitárias, inclusive distanciamento, vai haver demarcação. O TSE, nós acabamos de receber, essa semana, recebemos as carretas com álcool em gel, com máscaras, com face shield, né, que chamam, que é aquela máscara de plástico que fica, para distribuirmos com os mesários, quer dizer, para mantermos a segurança. Iremos receber ainda um lote extra de máscaras para poder ficar à disposição dos mesários.
e estamos preparando a logística para a distribuição desse material já para todas as zonas eleitorais. Isso é para a segurança do mesário. Mas essa também segurança nós vamos observar para os eleitores, inclusive com orientação. O TSE tem feito uma campanha publicitária muito forte, no sentido de orientar os eleitores que compareçam com sua caneta, que vá com sua máscara, já foi retirado a biometria. Isso tudo foram evoluções que foram sendo estudadas com cientistas, com pessoas que conhecem dessa questão da pandemia, para poder diminuir o máximo o contato e a possibilidade de disseminação do vírus. Certamente estamos falando de uma eleição atípica, em que, ao mesmo tempo em que sair de casa, pessoa que tem alguma comorbidade, é grupo de risco, é um desafio, e ao mesmo tempo temos uma eleição de prefeitos, gestores que estarão nas prefeituras em um período de muita crise econômica, crise na saúde pública. Como é que a gente convence o eleitor, principalmente aquele que faz parte do grupo de risco, para ir votar? Esse é um trabalho importante que essa deve ser a campanha que nós devemos fazer, é de incentivar o eleitor que procure ir com todo cuidado, porque hoje as coisas estão no novo normal, como o próprio Estado está. As coisas estão voltando a uma nova normalidade. Então, se nós observarmos a nova normalidade, seguirmos a regra da nova normalidade, nós devemos sim procurar exercitar a nossa cidadania. E através do voto nós podemos mudar as coisas nesse país. Então é importante que o eleitor compareça com toda a segurança, com todo o cuidado, mas é importante que ele valorize hoje essa eleição, embora seja uma eleição atípica, até para ele poder sufragar aquele candidato que ele acha melhor. Ele procure informações, evite se basear em notícias falsas. Há também uma campanha para evitar tudo isso, porque o voto consciente é que nós podemos melhorar esse país, é que nós podemos, sim, incrementar a nossa democracia. Essa questão das notícias falsas é um ponto importante, mas a gente vai fazer uma pausa bem rápida aqui, né, Karine? É isso, a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no Tambaú Eleições. No próximo bloco, a gente conversa mais com o desembargador Joás de Brito e também vamos mostrar como foram as entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital na Jovem Pan João Pessoa. Até já!